João capítulo 16, versículo 1 diz: Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará isso tributar culto a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Mas tenho mais dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vós me veis, já vou prometido, e eu não vos disse, desde o princípio, estava convosco. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que nos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, ouvi ser algum pecado da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está livrado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que ouviu. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Só o 16 agora. Pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, ver-me-eis, por quando vou para o Pai. Amém. Bem, amados, depois um pouquinho, sim, se depois. O que acontece? É como a gente costuma, né, fazer a leitura bíblica e assim crer realmente no poder da palavra do Senhor, né? Essa palavra tem um poder imenso de mexer com a gente, de mudar com a gente. E se a gente observar ao longo do tempo, né, o que muda um ser humano, o que muda uma pessoa é a palavra, né? Eu digo isso assim, não com separação, não com crítica, até porque eu sou irmão, eu gosto do monte, eu gosto do, como o pessoal diz, do fogo, né? Tive a oportunidade já de participar de algumas coisas, assim, também ler, né, sobre a história de avivamentos que ocorreram em países que foram visitados por Deus, alguns até durante décadas. E é impressionante que é muito importante a visitação, muito importante a manifestação, mas para aqueles que gostam de praia e já tentaram pegar um jacaré, minimamente, vamos colocar assim, né? A sensação é como você nadasse, você não vai. A onda passa e você... Não é assim? Você tenta e fica com raiva, não é assim? O que na verdade leva a gente além, o que muda a nossa vida, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. É claro que com isso nós não estamos de forma alguma, quero deixar claro, excluindo a manifestação dos dons. Pelo contrário, a Escritura é recheada de momentos em que ela nos orienta a não sermos ignorantes, a buscarmos com zelo, né? Que o mesmo Espírito é aquele que distribui os dons como lhe apraz, né? A gente apenas está querendo fazer assim, uma reflexão prévia da importância do equilíbrio, da importância da oração e da importância da palavra. Ou seja, nós andamos com duas pernas, né?
nós andamos nos desequilibrando. É assim que o ser humano anda, né? Você está em equilíbrio. Quando você vai dar o primeiro passo, você desequilibra. E aí você se reequilibra no segundo. Então, é uma harmonia perfeita onde você torna as suas pernas que tenderiam a desequilibrar você num equilíbrio perfeito. Então, é muito importante que a gente honre o Senhor no sentido da palavra, que a gente permita que a palavra do Senhor ministre no nosso coração, como a gente também ore, busque e deixe o Espírito Santo também nos usar como Ele deseja, né? Nem que a gente fique só para um lado e nem também que a gente fique só para um outro lado, né? E dentro dessa reflexão, desse pensamento, né? Desse haja de Deus, essa maneira que Ele estabeleceu dele falar e Ele mudar as coisas quando Ele fala, né? Começa o versículo 1 com um ponto para mim assim muito importante, pessoalmente, creio também para a nossa vida cristã. Ele diz assim: eu lhes tenho dito tudo isso, tudo que a gente estudou já, né, em semanas anteriores, para que vocês não venham tropeçar. Assim, olha, coisa importante, né? A gente tropeça na maioria das vezes quando a gente não sabe. A gente tropeça quando a gente não vê, né? Às vezes a gente bate. Não sei se os irmãos já viram umas camas que o pé de baixo não é muito para dentro, ela fica na quina. Como às vezes o quarto é apertado, quando você às vezes vai andar, você, Rafinha, tu bate aqui com esses dedinhos aqui ali no pé da cama, chega a virar o dedo, né? Estala, ou até a gente andando na rua, nas calçadas que a gente tem, cheio de altos e baixos, muito comum a gente tropeçar, né? Costumo dizer que a gente não tropeça no pão de açúcar. A gente não tropeça no pão de açúcar. A gente tropeça numa diferença de desnível desse pequenininho é capaz de arrancar a ponta do nosso dedão. Então, o Senhor estava dizendo essas coisas, olha que coisa importante. O Senhor estava falando, ministrando, compartilhando, para que os seus discípulos não tropecem. Então, isso, minha irmã, me dá uma convicção, né, daquilo que o salmista falou, que essa palavra é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho, né, de que se nós tivermos a disposição no nosso coração e ouvir a palavra do Senhor, essa palavra nos livrará de tropeçar. Porque foi o que ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti, eu não tropece, né? Então essa palavra não só ela dá o entendimento, como ela dá a capacitação. Não é só um entendimento, não é uma cobrança fria, não faça isso. O Senhor nos orienta e por meio da palavra nos dá um poder que não está em nós. Assim, existe uma rendição nossa, um entregar nosso, mas é Ele que opera tanto querer como efetuar. Ou seja, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Então, o Espírito Santo, Ele vem diariamente e vai nos capacitando, às vezes de uma forma lenta, isso é verdade, aos nossos olhos pelo menos, né? Vai nos capacitando, né? E aplicando essa palavra de forma que a gente não tropece, né? Posso fazer só uma pergunta? Claro. Porque assim, eu conheço muito da palavra, mas nunca tive muita gente para poder tentar sanar minhas dúvidas, entendeu? Por exemplo, é errado você, orar para o Espírito Santo para ele, se te ministrar alguma coisa, ou é assim Deus? Vou começar ali, aí quando a gente começar eu vou tentar responder a tua pergunta se eu conseguir. Não sei se vai ser possível, né? Primeiro é bom a gente lembrar que Deus é um título. Traduz. Por exemplo, você chama alguém de embaixador, de rei, de duque e de Deus. Baal era um Deus. Uma coisa é ser falso Deus, mas era Merodach também. Deus é um título. O nome dele a gente não conhece. As consoantes apenas que são citadas no Antigo Testamento, que os judeus tiveram esse cuidado de guardar, que são Yud, Vav, Rei, que são consoantes hebraicas, elas eram escritas dessa forma, né? Assim, eles levavam muito a sério o fato de você não colocar o nome do Senhor Deus em vão,
Então o nome de Deus, o nome, não é o título, era pronunciado uma única vez dentro dos santos dos santos, pelo sumo sacerdote. O nome. Olha que coisa interessante. A primeira coisa para a gente separar, Deus é um título. Agora, você quer falar das pessoas? Isso. É o Pai, Sim. Criador dos céus e da terra, de tudo que neles há, o seu Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Eu não tenho maturidade e não tenho também condição pessoal nenhuma de te explicar a Trindade. Eu não tenho nem essa presunção, tá? Por mais que a gente use exemplos, que a gente use parábolas ou figuras, a gente não consegue explicar Deus. A gente não consegue explicar esse Deus triuno. A gente percebe a presença do Pai, a gente vê o Pai falando do céu, quando Jesus está saindo do batismo do seu Filho, e o Espírito vem com uma forma de pomba. A gente vê a manifestação das pessoas, da Trindade, a gente reconhece o Pai, reconhece o Filho e reconhece o Espírito Santo. Isso é a base do nosso credo, da nossa fé, né? E o que a gente recebe de orientação, como a gente leu há 15 dias atrás, é que nós pedimos tudo ao Pai no nome do Filho, em nome do Filho, melhor colocando como ele mesmo disse. Agora vocês pedirão tudo em meu nome, assim o Pai fará. Só que nem pedir a gente sabe ao Pai. Aí quem nos ensina a pedir? O Espírito Santo. Quem faz com que a gente ore como é devido? O Espírito Santo, que conhece a mente do Pai. Então, assim, não tem uma fórmula, uma regra, né, assim, uma liturgia, né? A gente se relaciona com Deus. Quando você está falando assim, Deus, você está se reportando aos três, no exemplo que está sendo citado, entendeu? Assim, provavelmente não devo ter conseguido responder a sua pergunta, mas pelo menos ajudar no sentido de, né, é uma coisa muito pessoal. Os judeus tiveram muito essa resistência, porque, que um judeu que passou 70 anos num cativeiro, que levou uma lição pro resto da vida, a não adorar outros deuses, que o Senhor é um só, como é que agora aparece um dizendo que é o filho dele? Se é filho de Deus, é Deus. Então os judeus rechaçaram, ficaram com nó na cabeça. Mas só tem um Deus, só que mesmo dentro... Então no Antigo Testamento... eu vou estragar essa aula. Não. Vamos seguir ali. E aí, dentro das possibilidades, a gente vai esclarecendo para a gente não perder. Então, aqui, o Senhor Jesus está tendo um propósito claro de trazer uma instrução, trazer, digamos assim, uma verdade importante ao coração dos discípulos para que eles não tropecem. No versículo 12 ele diz assim: eu ainda tenho muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha que coisa importante. Então, o Senhor, ele nunca vai falar mais do que a gente pode entender, ele nunca vai dar mais do que a gente pode suportar. Olha que coisa interessante, Jesus está compartilhando, está falando, olha, eu estou dizendo isso para vocês não tropeçarem. Aliás, o que eu estou dizendo para vocês, acho que foi a Dai que leu, era para o coração de vocês se alegrarem, mas o coração de vocês se entristeceu, porque vocês não estão conseguindo compreender espiritualmente aquilo que eu estou dizendo a vocês, senão vocês iriam se alegrar, né? Porque ir para o Pai é tudo de bom. Porque hoje o Filho de Deus está limitado à situação do Verbo se fez carne. E quando ele for para o Pai e enviar o Consolador está em qualquer lugar, com qualquer um, o tempo todo, 100% dentro do indivíduo. Então a situação que a gente vive hoje, diferente do que muitos irmãos pensam, é muito mais gloriosa do que aqueles que estavam ao lado do Senhor Jesus. Estavam ao lado? Sim. Estavam acompanhando o seu ministério terreno? Sim. Tiveram esse privilégio, mas às vezes a gente, quando olha essa questão do privilégio, a gente esquece de ver o privilégio que nós temos hoje do Espírito Santo habitar dentro de nós. Coisa que passa despercebido às vezes. A gente ora, a gente coloca as coisas muito fora, a gente, no dia a dia eu mesmo, né? E a gente às vezes não dá o devido valor daquela promessa feita desde Joel, não só o derramar da capacitação, não só o derramar do revestimento,
não só do sonho, da visão, como ele fala em Joel, mas da questão da habitação, do sangue ter sido derramado no Calvário, dele poder ter rasgado a nossa dívida e também o véu e nos justificar. Então, hoje, o Espírito está habitando dentro de nós. Isso é algo assim que eu não consigo entender muito, embora às vezes eu fale, eu não consigo entender, não consigo mensurar, às vezes não consigo valorizar isso, né? Mas se a gente puder então colocar esses 3 pontos para a gente partir, seria entender que tudo que o Senhor tem falado na nossa vida pessoal, nos sonhos que Ele tem nos dado, seja quando a gente dorme, seja através da comunhão com os irmãos, seja através do estudo da palavra, né? O Senhor tem nos dado para que a gente não tropece. Ele tem um caminho reto para a gente. Eu, Rafael, tropeço quando eu quero. Essa é a verdade. Eu tropeço quando eu deixo de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Se eu ouvir o que o Senhor tem para falar comigo, eu não tropeço. Eu pessoalmente tropeço, porque muitas vezes eu sou cabeça dura mesmo de verdade, né? Então, esse é um ponto importante. Outro, lembrar que muitas vezes a gente está triste, mas é para estar alegre. É o que o texto está dizendo. Então, não há justificativa para a minha tristeza, mas eu estou triste porque eu não estou entendendo aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele está falando, e o meu coração se entristece quando eu deveria estar cheio de alegria. E outra coisa, ele vai falar conosco na medida que a gente possa entender ou suportar, certo? Então, o que a gente tem feito esse tempo que a gente está estudando? A gente tem ido naquele capítulo, a gente tem ido naquele momento, né, relatado na Escritura e estudado de forma muito detalhada. Então, na verdade, o que a gente tem feito é, digamos, se aproximar mesmo daquele momento e esmiuçar aquele detalhe. E eu queria, de repente, separar essa noite para a gente poder, hoje, afastar um pouco e olhar de uma forma, digamos, mais geral, olhando assim que por trás de tudo isso que a gente lê tem uma mente. Por trás de tudo isso, Rafa, tem uma mente, que é a mente de Deus. E quando a gente está muito próximo, a gente está se enriquecendo naquele momento com algo que Deus está trabalhando, e às vezes a gente se perde naquele pequeno momento, nas nossas pequenas aflições ou dúvidas, e é importante que a gente se afaste para a gente ter uma visão do tudo, né? Então, qual era a nossa proposta? O que acontece? A nossa proposta era... não está muito legal, porque eu fiz hoje no horário do almoço assim, para poder, pelo menos, ficar um pouco mais didático, às vezes que eu sou meio bagunçado. Então, eu botei atenção totalmente para as escrituras, buscando entender o propósito de Deus, né? Passa um slide, né? Então, olha, toda vez que a gente pega os capítulos, ou a gente está estudando, seja estudando de forma sistemática, ou seja, numa sequência, ou estudando um assunto, um tema, é bom a gente nunca perder essa visão, né? Eu separei aqui o Salmo 90, versículo 2, que diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, né? Então a gente tem aqui, nesse período aqui, a eternidade, que não tem início, e a gente tem aquele segundo momento, a eternidade que não tem fim. Deus é um Deus. Apagar as luzes, será que dá para apagar? Eu não sei se você quer apagar só da frente. Tá? Tá. Poxa. Então, é uma questão simples, mas é importante a gente conceber essa questão. Deus é um Deus de eternidade até eternidade. De eternidade a eternidade. Ali onde está aquilo laranjinha é a criação. Só ali tem tempo, fora dali não tem tempo. É atemporal, não conta, né? Mas naquele período ali tem. Então eu coloquei aqui nesse primeiro trechinho ali Gênesis 1, né? Que seria o início da criação, a recriação, como alguns entendem, né? E coloquei no final Apocalipse. Para a gente entender que tudo isso está numa fração da eternidade. Tudo isso, assim, toda essa riqueza de detalhes, tudo que a gente está lendo, às vezes, durante meses, durante anos, tudo isso está nesse períodozinho aqui, Antes aqui, ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Tá joia? Por que eu
coloquei ali, na eternidade ali, João 1, só para chamar a atenção quando a gente for estudar, e cada um está lendo um livro, em casa, da Bíblia, em momentos diferentes, João diz, quem lembra do que diz João capítulo 1? No início era o verbo e o verbo se fez carne. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, certo? E Gênesis 1, alguém lembra? A terra era vazia e sem forma. Perfeito. Então Gênesis 1 está aqui, hoje o início do laranja. João 1 é um Gênesis antes de Gênesis. O João 1 é mais antigo que Gênesis 1. João teve essa compreensão, ele andou, o Senhor abriu isso para ele. Então, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando o quê? Da eternidade aqui. As coisas vieram através do verbo. Haja luz, haja. Exatamente. Então, antes disso, quando ele fala assim, o Cordeiro de Deus estava preparado antes da fundação do mundo. Quando Jesus foi separado do sacrifício? Da eternidade. Também Miqueias 5 confirma isso. Então, é importante a gente ler. Quando estivesse tratando de criação, Gênesis 1, criação, queda, até Apocalipse, seja falso profeta, besta, milênio, tudo isso está se falando da criação. Isso é só para a gente, digamos assim, ter uma, como a gente combinou, a gente está se afastando aqui, né? Para a gente poder ter uma visão mais clara. Então, o nosso Deus não tem tamanho, não tem como medi-lo, não tem adjetivo, na verdade, que possa honrar aquilo que ele é. Ele aceita os nossos adjetivos, mas ele não é os nossos adjetivos. Ele não é aquilo que a gente diz a respeito dele, ele é muito mais. Só que a gente, como criatura, não tem como. Então, a gente o adora, a gente o louva, a gente glorifica ele, né? Mas isso é para que a gente, digamos assim, o Senhor dentro de nós ministre a soberania dele, né? Quão grande, muitas vezes o salmista fala isso, né? Assim como o céu se alteia da terra, grande é a sua misericórdia. Eles vão usando adjetivos, palavras dos servos de Deus, para tentar mensurar, usando coisas muito grandes, mas ainda assim ele é muito maior, né? Então passa. Então, já que a gente está agora, digamos assim, se propondo a estudar aquele trecho laranjinha, então eu fiz um breve resumo para que a gente possa entender aquilo que Paulo fala em Efésios, do eterno propósito de Deus. Certo? Então, uma segunda-feira a gente está aqui, na outra segunda-feira a gente está aqui. Aí na outra segunda-feira a gente está aqui de novo. E na outra segunda-feira a gente está aqui de novo. Então, tá vendo aquelas alianças ali em cima? Esse primeiro círculo aqui é a antiga aliança, né? É o que a gente chama muitas vezes também de Antigo Testamento, né? Aquilo que vai de Gênesis até Malaquias, né? E aqui é a nova aliança, né? Aquela que foi proposta no sangue do Cordeiro de Deus, né? Que vai desde Mateus até Apocalipse. Mas por que é importante também compreender isso? Porque isso não é excludente. Às vezes quando a gente vai ler os capítulos, às vezes a gente não quer ler o Antigo Testamento porque a gente não entende. Muitas vezes os irmãos falam isso. Não quero ler porque é chato, não quero ler porque Deus ali é brabo, o Deus daqui do outro ele é bom, né? Ali eu não consigo entender aquelas coisas que está escrito direito, e aqui no Novo Testamento para mim é mais claro. Tal. Na verdade não é. Na verdade essas duas alianças, elas estão ligadas a um propósito, né? Então essa primeira aliança, ela é uma sombra. Não estou falando aqui da dispensação da aliança, não quero entrar em todo esse detalhe de aliança adâmica, abraâmica, não é nada disso. Apenas pensando assim, nessa primeira aliança nós temos a Páscoa e temos as 12 tribos de Israel. E essa aliança, ela também é um relógio de Deus. Esse mesmo círculo é um relógio. Então, se na criação ele começou a 0 horas, quando ele terminou um círculo, ele está onde? Meio-dia. Certo? Quem pode ler aquele trechinho que está lá de Gálatas 4:4?
Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. É. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Perfeito. Então, olha só. Na plenitude dos tempos, ao meio-dia, Cristo veio exatamente debaixo da lei, na plenitude dos tempos, aqui ó, entre essas duas alianças, ele veio. É importante a gente entender isso. Só que na segunda aliança, ou nova aliança, como alguns gostam de chamar, que nós temos 12 apóstolos aqui, essa segunda aliança também é um relógio. Que agora vai de meio-dia até quando? Meia-noite. Se nós formos ler lá, Mateus 25:6, o que diz lá na parábola? Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Quando ouviu o grito? À meia-noite. À meia-noite. Como o Senhor vai vir? Como um ladrão. Paulo aos Filipenses: vocês não são como aqueles que dormem da noite. Olha que coisa importante então. Então, na verdade, essas duas alianças são dois relógios proféticos de Deus. Então, esse primeiro culminou o seu tempo com a vinda do Cordeiro de Deus na plenitude dos tempos. E agora o segundo relógio vai... Que acontecimento tão esperado ali? A segunda vinda de Cristo. Então, as advertências que o Senhor não... que ele vai vir um momento que ninguém espera. Se o homem soubesse o horário que viria o ladrão, ele guardaria a sua casa. E se a gente pegar todas as parábolas e todas as admoestações do Senhor, elas profeticamente, os irmãos estão entendendo? Eu não estou falando que é meia-noite do horário do relógio. Eu estou falando meia-noite no sentido do tempo profético. Quando estiver escuro mesmo. O que significa estar escuro? O amor se esfriar, o pecado aumentar. Então é uma questão profética, um relógio, certo? Se a gente somar os 12 mais 12, a gente vai ter os 24, né? E aí a gente vai entender esse relógio. Se tivesse mais tempo para a gente poder perceber como são os tronos, escritos lá em Apocalipse, são 24 dos anciãos. Como é a Nova Jerusalém, o texto? Nas portas tem o nome de quem? Das 12 tribos. Mas e o alicerce do muro? Os 12 alicerces tem o nome de quem? Dos apóstolos. Entende que não é excludente? Ambos vão aparecer aonde? Aqui na Nova Jerusalém. Então, Deus tem um propósito, Ele tem uma sequência, Ele tem um relógio, e Ele está fazendo tudo segundo o seu querer e a sua vontade. Quer eu pessoalmente entenda, quer eu não entenda, quer eu esteja apto a querer participar, quer eu esteja perdido, a sequência de Deus ela avança. Não tem um hino que os irmãos cantam assim, que não seja preciso se levantar uma outra geração, né? Existe muito, cada geração você percebe ali, Deuteronômio, Números, Juízes, Samuel, cada geração tem um propósito, e cada uma teve mesmo um propósito, e algumas perderam, digamos assim, ainda que a geração tenha perdido, seria sempre um remanescente que sustentou aquele propósito de Deus naquele momento histórico, né? Então, na verdade, essas duas alianças são dois relógios que vão mostrar para a gente claramente o propósito de Deus. O que significa isso, então? Que assusta assim um pouco de longe, mas o próximo slide vai deixar um pouquinho mais claro. Isso é, quando eu comecei a estudar a Escritura, e eu gostava muito de fazer anotações, eu comecei a pegar Gênesis 5 e fazer o acompanhamento de todas as idades, nascimento e morte de toda a linhagem de Sete, que é a linhagem que Deus conta, já que a linhagem de Caim escolheu o caminho perverso, e a gente não vê nenhum número, nenhuma contabilidade, quando nasceu, quando teve filho, quando não teve. O irmão que tiver curiosidade, por exemplo, de abrir Gênesis 5, só para ler alguns primeiros versículos, só para a gente também dar base bíblica, não ficar aqui no slide, passa um pouquinho no próximo. Pode ler? Pode. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus e fez homem e mulher, os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança.
conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da tua vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Perfeito, deu só um pouquinho isso começar a ler. Está vendo esse laranjinha em pé aqui, irmãos? Esse laranjinha em pé aqui, o primeiro? Sim. Ele é a vida de Adão, Rafinha. Está vendo ali 130? Do lado tem quem? Começa 7, que é o filho dele, não é o que está escrito? E ele viveu até quando? Olha aqui na escala do lado, 930. É assim? Aí 7 começou a contar de onde? De 130. Perfeito? Aqui a gente não está fazendo nenhuma contagem da criação, está fazendo uma contagem a partir do primeiro homem, que é como os judeus realizam, né? Rodrigão, lê lá que idade 7 teve anos. 7 viveu 105 anos e gerou a Enos. Perfeito. Tá vendo 105? Quem está do lado? Enos. E aí, você vai ver que ele viveu quantos anos, Rodrigão? Depois que gerou a Enos, viveu 7, 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de 7 foram 912 anos e morreu. Já se perguntou por que isso está escrito e ninguém pode ler? Já passou na cabeça quando você começou a ler a Bíblia desde Gênesis 1, chegou a essa parte e deu uma vontade de pular no programa? Eu pulei. Pulou então? Eu também pulei. Eu me questionava muito o porquê da ênfase do Por quê? Porque não faz sentido. Aí, falei assim, então vou botar isso aqui numa escala aqui do lado e vamos chegar. Olha como eles se conheciam, gente. Depois de Enos vem Canaã, depois vem Malael, Jared, depois vem Enoque, depois vem Matusalém. A gente percebe que Matusalém, ele nasceu, Adão ainda estava vivo. Está escrito. Está escrito. A gente não está fazendo nenhuma suposição, irmãos, nenhum achismo, não está nada. A gente só está pegando o que está escrito mesmo, que era o que o judeu fazia. E é o que ele ensinava de pai para filho. Né? Então, olha que coisa interessante. Quantas pessoas tem de Adão até Enoque? 7, Rafa. Olha só, diz em Gênesis que Enoque andava com Deus e Deus fez o quê? O tomou para si. Lá na carta de Judas fala a respeito exatamente de Enoque ser o sétimo. O sétimo tem um significado importante. Aquele que vai ser tomado, aquele que vai ser levado, aquele que vai ser arrebatado. E Enoque aqui, se você ler lá em Judas, ele teve a visão da segunda vinda de Cristo. Ele não viu a primeira, ele viu a segunda. Enoque, que andava com Deus. Certo? Isso aqui remete para os servos de Deus, a igreja do Senhor, que vai viver, a gente vai ver lá no 7º dia. Porque isso aqui vai ter um degringolar mais para frente. Então grava isso assim por enquanto, né? E não deu para pegar aqui todo mundo, mas você pega aqui Matusalém era avô de Noé. Olha que coisa interessante. Rafael, eu não entendi esse lance da segunda vinda de Cristo. Da segunda? Vamos lá. A primeira vinda foi quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, João capítulo 1. Né? Muitas profecias, Isaías, Rafa, um profeta que profetizou muito sobre a primeira vinda do Senhor, quando ele veio em carne e morreu naquela cruz por nós, e no terceiro dia ele ressuscitou. Certo? Os judeus esperaram isso? Aqui não está. 1500 anos, porque assim, desde que eles começaram a celebrar a Páscoa com Moisés, mais ou menos 1500 a.C., eles faziam isso e profeticamente existia uma promessa de que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Esse é Cristo, é o Messias, é o enviado. E ele veio, isso já é uma realidade para nós. Nós que nascemos agora, isso já aconteceu. Só que o que ele, quando estava ceando antes da sua morte, falou para os seus discípulos? Olha, não tomarei do fruto dessa vide, não tomarei de novo aqui do vinho, né? Até que tomemos juntos no reino de meu Pai. Então o que Paulo vai ensinar? Que todas as vezes que nós estivermos juntos, devemos fazer isso em memória de Cristo até que Ele venha. Então Jesus vai voltar. A segunda vinda de Cristo é o que você ouve as pessoas falando assim: Jesus vai voltar, irmão. É a segunda vinda de Cristo, porque já houve uma primeira. Isso você concorda? E vai vir uma segunda. E nessa segunda vinda,
na carta de Pedro, existem várias advertências de pessoas que falam assim, mas isso é uma historinha, isso aí, pô, desde que eu sou novo, isso aí fala, pessoas que na verdade creem em fábulas, ou entendem a palavra de Deus como uma história, e Pedro alerta severamente, que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, e se Deus parece tardar nas suas promessas, é por causa da sua misericórdia, porque Ele deseja que todos sejam salvos. Então, vai ter uma segunda vinda. Enoque, quando estava aqui, ele teve uma visão de Cristo vindo, não mais como ovelha. Por que como ele veio como ovelha? Ele veio mudo, ele veio para servir, ele veio para morrer. Então ele veio como ovelha muda. Mas na segunda vinda ele vem como? Leão. Ele vem para julgar. Olha que interessante. São retornos, mas situações completamente diferentes. Onde está o fim? O fim está nessa segunda vinda. Tem muito desenrolar aqui, mas o fim está, digamos, um momento marcante, é aquilo que fecha a Bíblia. Se você abrir isso aqui no último capítulo, vai estar escrito assim: Maranata, vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, o Espírito e a noiva, que somos nós, a igreja, está dizendo, vem Senhor Jesus. Não só no sentido da gente falecer e partir para o Senhor, não. Do Senhor voltar. O Senhor vai voltar aqui. Vai se manifestar aqui, nessa terra que a gente vive. Vamos... Eu não sei se eu consegui, digamos, te esclarecer, mas como a gente vai andar... É isso que eu desenrolar. Tem muitas situações. Tem que resumir assim, só assim, ele vai voltar. Parece um círculo vicioso que quando você sai do primeiro para o segundo, você volta, parece que está voltando para o primeiro em relação a como Jesus voltaria, né? Olha, o que aconteceu com Israel está acontecendo hoje com a igreja do Senhor. Na verdade, é como isso aqui, Rafa, fosse a sombra. E agora é a realidade. Vou te dar um exemplo simples. Por exemplo, se a gente fosse judeu naquela época, em Moisés, Nissan, Abib são os meses dele, né? Teugel, em vez de janeiro, fevereiro, março. Então, por exemplo, quando você chegava, a Páscoa tinha que ser comemorada independente do dia da semana. Não existe essa história que hoje o nego conta. Para um judeu ortodoxo, o cordeirinho, era imolado no 14º dia de Abib. Essa é uma Páscoa que era feito, a Pessa, comemorada por um judeu, certo? No 10º dia, 4 dias antes, era obrigação desse judeu ir lá escolher o melhor do rebanho e separar. Guarda isso que eu estou te falando. 4 dias antes, ficava separado, 4 dias antes, para que no 14º aquele cordeiro fosse imolado. Isso era uma prática, isso acontecia de verdade. A gente diz que isso é uma sombra, isso é uma figura. Jesus entrou em Jerusalém quando? Na sua marcha? 4 dias antes da Páscoa. Cara, isso é perfeito. E ele foi crucificado no 14º dia de Abib, que era Páscoa. Por isso eles não conseguiram entrar no pretório. Por isso os judeus ortodoxos não conseguiram entrar até Pilatos, porque eles não podiam se contaminar porque era Páscoa. Eles estavam imolando o cordeiro verdadeiro. Ali não era mais a sombra, ali era o real. E estava acontecendo nas mesmas datas, perfeito. Só que aqui não era sombra. Onde a gente vive hoje, que é o que a gente fala da questão da revelação, é a realidade. Por isso muitas vezes você vai ler na Escritura, aquilo era sombra, hoje é a realidade. Quando Deus libertou um povo, Ele fez passar pelo Mar Vermelho. O que ele fez com o povo? Batizou, pô. Você já se batizou? De mergulhar na água? Vou me batizar com você. Então? Tá, mas assim, digamos, vamos pensar assim, vai chegar o dia do teu batismo. Glória a Deus, eu nem sabia, mas vai chegar o dia do teu batismo, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar um testemunho público de fé, onde você crê que você está sendo incluído na morte, como Paulo fala em Romanos, né, André? E ele vai ressurgir em novidade de vida. Então, beleza. Ponto, batismo. O que Deus fez que Paulo fala lá em Coríntios? Quando ele passou, ele estava batizando o povo. E por que Paulo fala que ele foi batizado na nuvem? Olha aí, eles foram batizados figuradamente no Espírito, pô. Só que isso é a sombra. O que era o deserto? O processo de santificação. Só que tudo isso era figura. Só que hoje a gente tem o real. Hoje você desce na água, hoje vem um fogo do céu e te queima.
uma das manifestações, para você falar em línguas. Você pode ser cheio do Espírito das diversas formas, que eu não quero aqui rotular ou criar dogmas. E Deus fez isso com a terra, cara. Por que houve um dilúvio? Porque ele batizou a terra. Por que Pedro falou que a terra foi tesourada por fogo? Porque agora ele vai pegar a terra no fogo. Ele vai fazer com o planeta o que ele fez com a gente. Já mergulhou na água, agora tem que mergulhar onde? No fogo, pô. E depois diz que ele vai recriar o quê? O céu e a terra. Vai ser trocado, como Isaías diz profeticamente, as suas vestes. A terra será de quem? Dos justos, dos mansos de coração. Ele falou em Mateus 6, Rafa, ele não mente. Ele vai dar, ele vai entregar. A Nova Jerusalém, João vem descendo do céu e vai se tocando a terra. É uma cidade que foi preparada lá, mas ela vem descendo. Essa questão da gente ir para o céu é uma questão figurada católica, que um dia melhor a gente pode esclarecer. Mas ela não é a ideia bíblica. Na verdade, o que nós queremos é estar no Senhor. E o Senhor tem preparado casas, como ele falou lá, moradas, para que onde ele estivesse, nós possamos estar também. Está lá naquele primeiro item. Vamos agora dar uma pequena parada nessa questão, porque quando a gente fica de longe, a gente também não pode ficar muito tempo. É um equilíbrio entre você ficar para enxergar o todo e ir no detalhe. Às vezes o cara fica muito no detalhe, ele cria até uma seita, uma regra maluca, porque ele fica no detalhe. Você tem que vir para o todo. Porque tem uma mente por trás disso. É a mente do Criador. Isso aqui não é homem que está fazendo, não é homem que escreveu esse livro, não é homem que cumpriu essas promessas, não é homem que disse haja luz. É um Deus vivo, de vida incriada. Deus não pode ser criado, ele não está contido em nada e contém todas as coisas. Por isso ele preenche tudo em todos. Olha que coisa, então a gente não vai conseguir entender. A gente é só a esponja que ele mergulha na água. A gente vai estar cheio de Deus, mas a gente é esponja. Não tem como, né? Então vamos tentar prosseguir. Só um minutinho. Para poder completar isso que você está falando e o que ele falou dos números. Porque o Senhor me ministrou esses dias justamente a mesma coisa dos números. Que a passagem que me chamou a atenção foi quando ele já tinha ressuscitado e os pescadores chegaram até ele com as redes cheias de peixe e eles contaram os peixes. E eu fiquei assim, Senhor, por que contou os peixes? É só falar que tem uma cacetada de peixe lá. E eu fiquei com aquilo assim, encucada. Por que ele tinha contado os peixes? E depois, sei lá, uns 3 dias depois, eu li em Paulo que ele estava falando justamente desse propósito, que ia haver um número de pessoas que iam vir até Jesus. E Deus me ministrou isso, que o Senhor conta os números. Entendeu? Os números são muito importantes. É assim, tipo, é importante. São muito importantes, só que aí a gente sempre tem que tomar aquele cuidado, que é o cuidado da numerologia. O que é a numerologia, na verdade? A cabala judaica, por exemplo, é justamente. Toda vez, por que a gente está colocando isso só como ferramenta? Porque isso é só um papel que depois a gente pode rasgar. Porque, na verdade, a gente não está preso ao número e a gente não está preso à figura. O que nós estamos presos é a realidade, é a Cristo morto e ressurreto. Tenta ter uma leve compreensão. É uma leve compreensão. Não vou ficar... Por exemplo, tem irmãos que ficam tão doidos com o número que esse número que ele quer. Aí daqui a pouco a vida dele, eu só estou compartilhando porque eu já conheço situações assim, a vida dele é estudar. E aí ele perdeu Cristo. Porque ele está atrás de uma compreensão. E Paulo diz que o saber soberbece, mas o amor edifica. Aí está em Salomão, vaidade. Aí vai vaidade. Agora, quando o conhecimento é usado para você conhecer Cristo, para glorificar Cristo, aí benção. Por isso que eu procuro ter esse cuidado assim. Não é bom ter muito conhecimento. Não é bom saber. Desde que isso leve a gente a Cristo. Desde que isso me leve a ter uma vida mais rendida a Ele. Entendeu? Então, assim, esse cuidado é importante. E eu vou ter o cuidado no próximo slide, irmãos. Isso é apenas para que a gente tenha uma visão do todo. É só a ideia mesmo. Até mesmo porque o judeu conhece muito, mas não reconheceu Cristo. Ele sabe muito, tem muito conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, até que os rabinos foram questionar Jesus, e Jesus acabou, entre aspas, botando eles no bolso, porque
era um Deus, né? Então ele não tinha Ele escreveu a lei, ele estava estudando a lei, ele escreveu a lei. Ele não tinha como argumentar com ele. Mas eles tinham tanto conhecimento que quando veio o Cristo ressurreto, eles não reconheceram, até mesmo porque, rapidinho, claro, muitos, uma vez eu até conversei com um professor perguntando, e ele falou, por que Jesus, eles colocaram ele não como filho, porque naquela época, como tem hoje, existiam várias pessoas falando que era filho de Deus. Né? Lógico, não fazia os sinais que Jesus fazia. Então é que eles ficaram embaralhados por causa disso. Mas, como hoje, Jesus alertou isso, a Bíblia alerta isso, né? Que nós temos que tomar cuidado, que vai vir vários dizendo que sou eu, e naquela época também existia isso. Né? E hoje, se você for, o judeu não reconhece o Novo Testamento. Exatamente. Ele só leu. Isso aí é excesso de conhecimento, gera cada vez mais perguntas. Entendeu? Sim. Cada vez vai gerando mais perguntas, vira um ceticismo total. O cara fica cético, isso é um cuidado que tem que ter. Às vezes quem estuda muito, eu já vi PhD, teólogo ateu. Já vi assim, na televisão, claro, não pessoalmente, né? Então assim, aí quem reconheceu Jesus, pegando a dica do André? Simeão louco. Não foi? Simeão louco. Quando, com 8 dias, irmão, ele estava para ser circuncidado. Ele levantou e disse, pode despedir o teu servo, eu já vi a redenção de Israel. Por quê? Porque o Espírito estava sobre Simeão. Olha a dica que a Escritura deixa. Né? Também fala da viúva, né? Que ficava ali com jejuns e orações, também reconheceu. Então assim, a gente compreende pela palavra, que a gente conhece o Senhor pela revelação, pela graça. É Ele que se revela a nós, para que nós possamos conhecê-lo. E isso é a graça de Deus. É a graça de Deus, é um favor imerecido. Então assim, foi bom, toda essa discussão é saudável mesmo, porque ela leva a gente a não valorizar o conhecimento em si mesmo, desde que ele possa ser apenas uma pequena ferramenta para que a gente glorifique a Deus, para que a gente fale, Deus, como o Senhor é maior, como o Senhor é grande, como o Senhor tinha pensado, como o Senhor controla. Isso faça com que a gente confie nele. É mais prático do que teórico. Então, todos esses números aqui vão bater direitinhos, né? Eu cortei ali, coitado do Lameque, né? Porque não dá para ler no slide, mas teve 777 anos, é um número muito curioso, 777, né? Que foi o pai de Noé, que tipifica Cristo, né? E a arca, a igreja, são figuras, mais uma vez, Rafa, do Antigo Testamento, né? Claro, o juízo que Deus trouxe sobre a terra, mas ao mesmo tempo aquele juízo, matou estava na terra, mas não matou Noé e sua família que estavam na arca. Então a arca é uma figura sim da igreja. Então quando você lê o Novo Testamento tem que ter essa compreensão. Aqui você tem Abraão, que é um só homem, certo? Que recebeu uma promessa, né? Aí você tem um filho chamado Isaac e tem Jacó, que é Israel, teve um nome mudado. Né? Jacó teve quantos filhos? 12. Quando ele entrou no Egito, quantas pessoas tinham na sua família? Lá em Gênesis, finalzinho já, 70. Vou ajudar. Quantas pessoas saíram do Egito? Quase 2 milhões de pessoas. Eles eram uma vasta nação como a areia da praia. Agora vai para a realidade. Aquilo é uma figura, a realidade. Você tem um, quem é? Cristo. Quem ele chamou? 12. A comissão dele tinha quanto? 70. Quantos foram gerados pelo Espírito de Deus? Uma multidão como as estrelas do céu. Sempre a figura vai ter uma realidade associada. Então quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente não vai ler o Antigo Testamento chato. A gente não vai ler o Antigo Testamento que a gente não está sabendo o que está lendo. A gente está lendo porque ali vai estar Cristo. Cristo vai estar revelado ali, ainda que seja de uma forma de uma figura, de uma palavra profética. O que a gente tem que buscar quando sai para cima da Escritura é Cristo, né? Então, imagina se a gente dá essa sequência aqui, continua, Metusalém vai para Noé, aí vem dilúvio ali, né? Praticamente naquela metade ali da vida de Noé. Faça um pouquinho. Imagina agora o seguinte, você anotou certinho as idades de cada um, Rodrigão, certo? E com isso, né, e aí na sua Bíblia mesmo que você
você vai achar, né, Moisés, 1500 a.C., Davi, 2 a.C., né? Imagina se você colocasse isso numa linha do tempo, certo? Uma linha normal do tempo, só que não do nosso calendário gregoriano, sim no calendário judeu, lunar. Agora imagina que você, depois que colocou isso lá, essa linha que está ali é a linha laranja. Antes é eternidade, depois vai ser eternidade, mas essa é a linha laranja, certo? Se você olhar na linha laranja lá e você entender aquilo que Pedro falou, que mil anos é com o quê? Um dia. Então, de 0 a 1000, naquela escala lá que a gente botou, vai ser o quê? O primeiro dia. O relógio de Deus. Certo? Do ano, estou fazendo aqui a contagem, eu estou esquecendo o nosso calendário. Se você entrar agora na internet, qualquer um pode fazer isso, você vai entrar aí no Google e você vai assim, qual ano que os judeus, no calendário judaico, estão hoje? Eles não reconhecem Cristo, o André acabou de falar com a gente. Então eles não estão em 2016 depois de Cristo. Você entrar lá, você vai ver que eles estão no ano de 5.778. Pode entrar, pesquisar, aí você vai ver. Então é uma contagem real, ninguém está comentando, inventando, fazendo nada. É uma coisa do calendário. Se for na casa do judeu, em Tel Aviv, você vai conseguir constatar isso. Então está ali, ó, tá vendo aquela pequena setinha azul? 5.778, tá vendo? Então de 0 a 1000 um dia, de 1000 a 2000 o segundo dia, de 2000 a 3000 o terceiro dia, de 3000 a 4000 o quarto dia. Olha que coisa interessante. Jesus é o sol da justiça. O sol foi criado em que dia? No quarto, lá nas Gênesis. Quando ele veio na plenitude dos tempos, no quarto dia. Quando fala que ele estava separado antes da fundação do mundo, quanto tempo ele estava guardado antes de ser sacrificado? 4 dias no relógio de Deus. Não é o que ele mandou isso do 12 o povo separar? A gente está falando de um gráfico de milênios. A gente está falando que Deus é perfeito e não erra nada. Em nenhum tempo da sua dispensação. Eu é que sou incrédulo, Rafael, sou incrédulo pra caramba, estou preocupado se Deus vai resolver o meu problema amanhã. Mas quando eu olho para isso, não é possível que o meu coração não se enche de fé. Eu falo, ele veio no quarto dia. Ele é o sol da justiça. Ele estava separado 4 dias antes, para poder ser imolado aqui, ó. No nosso calendário é o 0. Mas no calendário de um judeu que jamais vai reconhecer isso, está ali, ó. Olha que coisa interessante. Agora, continua. Quinto, a gente está em que dia? No 6º dia. A gente está no 6º dia. A gente não fez nada, a gente só pegou os números que estavam lá, só ordenou aqueles números, só colocou aquela linha e compreendeu que 1000 anos é um dia para o Senhor. Irmão, sabe que eu botei ali Mateus 24, 36, que eu fiz questão de ressaltar? Quanto dia, a hora, ninguém sabe. Então, um propósito importante, a gente não está fazendo isso de forma nenhuma, mas nem pensar em dizer que Jesus vai voltar no dia A, no dia B, no dia C. Não temos nenhum propósito, nenhuma presunção disso. Mais uma vez, o que a gente está estudando é para entender um plano, Rafa, como? De longe. Deus tem um relógio. Deus tem os seus dias. E tudo isso está se cumprindo perfeitamente debaixo dos nossos olhos. Mesmo ele não falando a data que eles vão voltar, ele falou os sinais que perfeito, sinais. E se quem está percebendo os sinais, vê que está próximo. Vê que está próximo da vida. Olha que coisa interessante, quando ele criou o homem no 6º dia, e parece que bem no final do 6º, do 7º é o que vai acontecer. O novo homem. E o que é o 7º dia? O que Deus fez no 7º dia? Não é um milênio? O que é um milênio? O que é Apocalipse 20? 1000 anos na terra, reinando com paz. O relógio de Deus, ele não está errado. Eu fico ansioso porque o meu relógio na terra não está sincronizado com o dele do céu. Então o que acontece? Eu estou olhando, pô, meu, caraca, são 3 horas, Mateus não chega. Marquei com o Mateus, 3 horas, Mateus não chegou. Pô, 3h05, 3h10, daqui a pouco, caraca, eu vou pegar ele, irmão. O cara nunca chega na hora. 3h30, 3h40, 3h50, daqui a pouco chega Mateus. E aí, Rafa, pô, mas onde é que tu tava? Cara, não marcando 3? Aí Mateus olha comigo, 3 horas. É a hora que o meu relógio está adiantado. Quem se estressou desnecessariamente? Eu, ele chegou na hora certa? Chegou. O relógio do céu erra? Não, mas o meu coração, por causa da minha ansiedade, erra.
Então, quando a minha ansiedade acaba? Quando eu olho para o céu e eu meu socorro. Como é que você acerta o teu relógio? Você olha para o relógio que está na parede, olha para o teu e acerta, não é assim? Para a gente acertar o nosso relógio, tem que olhar para o céu e ver. Ah, Deus, não é o teu tempo. Aí eu acerto meu relógio, meu coração descansa. Mas se eu ficar olhando para o meu relógio, que praticamente significa o meu tempo, o meu querer e a minha vontade, eu começo a me estressar. Eu começo a me movimentar. Eu começo a não sei o quê. Eu começo a que não pode. Eu começo a estar demorando. Ah, mas não era assim. Eu começo a fazer isso. E na verdade o relógio do céu está perfeito. Porque, irmãos, dá para ser mais perfeito que isso? E olha que a gente está falando que aquela linha toda é só a linha da criação. Tem 7 dias de novo perfeito para Deus. Ele criou os 7. E tem 7 de história. Rafael, quando você falou da questão, por exemplo, do dia da Páscoa que os judeus comemoram, e aí Jesus veio na Páscoa que os judeus comemoram, as promessas de Deus são baseadas nessas datas comemorativas que ele passou para os judeus? Ou... Não, aí é uma outra questão. As festas bíblicas são festas proféticas. Então a Páscoa dá para você entender que é a figura da ceia. O cordeiro é o Filho de Deus. O sangue imolado é o sangue dele no madeiro da cruz. Essa figura se fecha, certo? Agora a festa do tabernáculo tem um outro significado, né? Que é Shel Sukkot, é tabernaculou. Tem um outro significado profético, entendeu? A festa de Pentecostes era uma festa normal de agricultura. As pessoas falam assim, mas era de agricultura, quando vinha a chuva e tal. Só que teve um significado profético. Choveu aquele dia? Choveu, mas foi água? Foi o Espírito Santo. E saiu fruto da terra? Saiu, mas foi o quê? Semente ou foi homem? Nascendo de novo. Mas é mais uma vez, a figura que está acontecendo agora como? Como realidade. Então, aqui está o cuidado. Não adianta pegar candelabro, botar aqui no altar, não adianta botar a bandeira de Israel, não adianta... Irmãos, não tenho nada contra, mas não adianta se judaizar. A Escritura não orienta a gente a se judaizar, a voltar àquilo. A única coisa que é mais linda é que a gente use isso para ver Cristo. Exatamente. Que você entenda que se existe um lugar como o átrio, por exemplo, o Rafa parece que gostou das figuras, se existe o átrio é um lugar que eles trabalhavam ali. Imagina que isso aqui fosse o tabernáculo, Rafa. Era um tecido mesmo branco com pilares de madeira, né? E aqui dentro, imagina uma casa com 2 compartimentos. Aqui fora existiam algumas questões que a Escritura relata de utensílios. Então você tinha um altar, era logo na entrada, e depois você tinha uma bacia com água. Tinha todo um ritual em Levítico. Cara. Se você tiver a paciência de ler Levítico, você vai conseguir ver Cristo em cada sacrifício daquele. É perfeito. Ver Cristo em cada detalhe daquele. Né? Então, obviamente, esse altar, que era uma figura, hoje é o que? A nova aliança. A cruz. Cara, Deus é tão perfeito, Ele é tão lindo, que o Senhor foi crucificado aonde? No Gólgota. Na medida do templo atual, o Gólgota não contempla. Ele fica fora dos muros. Mas se você vai nas medidas do templo de Ezequiel, que o templo é maior, ele pega onde? Até a crucificação. O lugar da crucificação, cara, é o altar eterno. Você não vai oferecer mais sacrifícios. Você só vai se lembrar do único sacrifício que foi suficiente para limpar os nossos pecados. E vai adorar e louvar o Senhor para sempre. Por isso, na Apocalipse aparece o quê? Um anjo pregando o Evangelho eterno. O Evangelho não vai parar de ser pregado, nunca. Não para salvação mais, mas para glorificar o Cordeiro de Deus. Nunca isso vai ser esquecido. Nunca o ato de tanta sabedoria, amor, misericórdia e justiça vai ser esquecido. Nós vamos lembrar isso eternamente. Como você está falando do privilégio, né? Que naquela época as pessoas tinham que chegar até o sacerdote é que chegava até ele. E Jesus nos deu ligação direta. Imagina, a água é a palavra que limpa. Lembra que Jesus falou? Vós já estáis limpos pela minha palavra. O sacerdote, quando ia lá se limpar com a aguinha e fazia aquilo sempre, hoje é o que? É a palavra.
Aí você entra aonde? Figuradamente. Estamos olhando a figura para a gente fazer a relação. Aí você entra no lugar santo. E tem um lugar santíssimo. Você entra no lugar santo. Tinha 3 coisas. Os pães da proposição, o altar do incenso e o candelabro. Ali já não tinha mais a luz do sol, que era um local fechado. Quem iluminava aquele local? O candelabro. Então, enquanto eu estou no átrio, eu trabalho, sirvo para Deus, mas a luz natural é que me guia. Eu ainda estou com um raciocínio ainda não renovado. Eu ainda penso como um homem aqui de baixo. Quando eu entro agora, quem está iluminando o ambiente é o candelabro. O candelabro é uma figura de Cristo, também do Espírito Santo. Lá em Apocalipse fala exatamente que o incenso perfumado é a oração dos santos que sobe até Deus. Então hoje a gente não põe mais incenso, não tem essa questão. Não que tenha nada contra o incenso, mas não é isso. Mas é a oração dos santos, é profética, isso agora é a realidade. E o pão, meu irmão, é a palavra renovada. Por que o sacerdote tinha que ver começando a tocar o pão, senão o pão mofava? Porque, é um pão novo. O pão que ele te dá hoje, Rafa, mas ele vai dar outro. Ele vai nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí tinha uma cortina que separava o lugar santo do santíssimo. O que estava bordado nessa cortina? Vamos lá em Êxodo. Os irmãos já estudaram Êxodo. O que estava bordado, a costura nessa? São detalhes de figura, mas são importantes. Sabe o que era bordado nessa cortina? Que separava? 2 querubins. 2 querubins. Agora olha que coisa interessante. Olha o que Deus, quando mandou Moisés construir isso, ele queria ensinar o povo. Só que o povo não pôde, não suportou. Olha que a gente está falando da importância da gente dar a palavra. 2 querubins. Quando você ia para o lugar santíssimo, não tinha candelabro. O chão era de areia, mas não tinha luz, cara. O que iluminava aquele ambiente? A glória de Deus. O último estágio. Quando você agora é dirigido, orientado, o teu raciocínio, a tua mente, que é a mente de Cristo, agora torna-se, digamos, o elemento preponderante para fazer com que você escolha e decida tudo na sua vida. Então, estar no Santo Santo não é uma coisa de louvor naquele momento, é uma coisa de estado contínuo de andar na terra. Certo? Só que olha só, por que ele mandou bordar 2 querubins? Olha que coisa interessante. Porque quando nossos pais, Rafa, Adão e Eva, estavam lá no jardim, e quando eles pecaram, o que Deus fez? Expulsou eles do jardim e colocou o quê? 2 querubins. O que representava o lugar santíssimo? O Éden, cara. O lugar onde a gente foi expulso. Lá não é o nosso destino, é a nossa origem, Rafa. É por isso que a gente nasce de novo. Porque o céu não é só o nosso destino, é também a nossa origem. E na verdade, a gente não podia passar realmente. O sumo sacerdote era uma figura profética de Jesus Cristo, o único intermediário entre Deus e os homens. A hora que ele morre e ressuscita, ele é assunto aos céus, como diz Hebreus, ele não entra em tabernáculo feito por mão de homens, mas ele entrou no tabernáculo celestial. Mas na hora que ele morreu, o véu rasgou. Os querubins saíram, cara. Um homem entrou de novo lá. Deus se fez homem, e sendo homem, morreu e ressuscitou e voltou para lá. Para quê? Para todos os homens que creem nele possam voltar para o lugar de onde a gente nunca devia ter saído. Porque os nossos pais vacilaram. Nós fomos expulsos. Se você for em Apocalipse 21, o que tem lá? A árvore da vida. É igual ao Gênesis 1. E o rio é igual. É o que você falou. Parece cíclico, mas na verdade o que a gente está fazendo é uma história de retornar. Ele está nos trazendo para casa. Por quê? Porque nós fomos tão longe que ele teve que nos buscar. Então, imagina, ele estava no lugar santíssimo. O que ele fez? Ele saiu para o lugar santo. Ele saiu para o átrio. Ele pregou. Ele anunciou o evangelho do reino de Deus. Ele revelou o seu Pai. E depois ele fez o quê? Entrou no lugar daquele sacrifício e morreu. E depois ressuscitou. Depois ele fez o quê? Voltou. Ele não está sentado à destra do Pai? Estevão não viu isso? Então, essas figuras, elas são perfeitas e elas refletem a nossa realidade hoje. Quando o Senhor nos dá um ofício, nos dá um ministério, Ele não está querendo que a gente trabalhe na obra de Deus, nesse sentido religioso. Ele quer que a gente entenda o seu propósito, o seu plano,
e como membro do corpo de Cristo, possamos servir uns aos outros de forma que todos possamos crescer juntos, como diz Efésios 4, até chegar a plena o quê? Varonilidade de Cristo, estatura. O que é isso? Olha, é o retorno. Está tudo ali. Está tudo aberto no Antigo Testamento. Está tudo. Tudo aberto. Cada detalhe, tudo que é construído, está tudo aberto. E agora está acontecendo aqui. E é fácil o Rafael meter o pau no judeu. Pô, ficou 1500 anos e não reconheceu a Cristo. E será que eu vou reconhecer na segunda vinda? Porque quem perseguiu os verdadeiros cristãos? Os falsos cristãos? Foi o mundo? Quem foi entregar Jesus para Pilatos? Foi Roma? Que simbolizava o mundo? Foram os falsos cristãos, pô. Quem tu acha que vai perseguir a igreja do final? É o mundo? Acabamos de ler agora. O que disse? Eles vão matar vocês e vão achar que estão tributando o culto a Deus. Isso porque não me conhecem nem a meu Pai. Quem vai perseguir a gente? O falso crente. A igreja mata a igreja. Exatamente. Como o judeu fez exatamente com os apóstolos. E qual é o meu risco hoje? É olhar e falar assim, meu Deus, eu estou matando um irmão, ou eu estou cuidando dele? Olha a parábola do servo fiel e prudente, do servo mau. Eu estou espancando os irmãos no sentido de falar, olhar, não cuidar, não ajudar? Ou a minha vida está sendo usada para servir, para cuidar, para falar, ó, está chegando, está voltando, fica atento, porque à meia-noite vai ter um grito. A tradução ali do grego daquele grito é um grito angustiante. Vem o noivo! Foi um grito, eles estavam dormindo, acordaram, de susto. E aí todo mundo era virgem. Não tinha prostituta. Não está falando de ninguém do mundo. Todo mundo era virgem. Todo mundo tinha azeite. Só que todo mundo não estava preparado com reserva, com budija, para poder ir até o fim. Ser fiel até a morte. Será concedida a coroa. Olha essa questão. Então isso nos traz, quando a gente pensa nisso, eu vou vir aqui um domingo para vir aqui, para estar no culto, eu vou estar participando de uma situação, é uma questão religiosa, é bom ter uma religião que faz bem, a pessoa não faz mal. Esses tipos de pensamento a gente vê que já ficou de lado, já está de lado. Na verdade, aqueles homens, quando olharam, falam assim, pô, quando Pedro começa a pregar em Atos, ele fala assim, meu Deus, mas Joel falou isso. Olha aí, está descendo o Espírito Santo, eles não estão bêbados não. Joel disse isso, Davi disse, Senhor, senta-te ao lado do meu Senhor. Meu Deus, é o Filho mesmo, eu falei, não sabe, é o Filho de Deus, é Deus, é o Senhor. Os caras começam a ficar doidos, Rafa. João falou assim, nós falamos do que vimos, do que tocamos. Minha cabeça retornou no peito dele, o verbo da vida. É disso que falamos para vocês que vocês tenham comunhão com o Pai e com o Filho, como nós temos. Não é uma questão de boa pregação. Não é uma questão de pregar ou não pregar. Não é uma questão disso. É uma questão de realidade espiritual. É uma questão de Cristo tocar em nós e nós tocarmos nele no sentido de comunhão. E entendermos que eu não vou fazer o que eu quero. Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer. Não. Ele separou algo para que cada um de nós possa fazer. As obras estão preparadas. A gente tem que entender o chamamento, entender aquilo que ele está nos convocando para fazer e fazer, mas não fazer de forma isolada, não fazer de forma desconectada, porque a gente vai perceber que não há nada desconectado no relógio de Deus. Não há nada desconectado no relógio de Deus. Não vou entrar naquele gráficozinho de baixo. Aquele gráficozinho de baixo é a ampliação ali do final do sétimo dia. Tem muitas questões, não é a questão escatológica que importa assim, nesse momento. Até porque aprendi uma coisa com uma irmã chinesa que mudou a minha forma de pensar. Antigamente eu gostava disso, eu ficava olhando assim, Senhor, me mostra o que é essa porta amarela, o que é esse cavalo preto, o que é esse não sei o que, eu ficava estudando isso. Até a conclusão que Deus me mostrou realmente que era vaidade. Como é que ele me mostrou isso? Através de uma irmã do século passado, tem a biografia dela no livro do irmão Ashman, que ela, todos os dias no final do dia,
chegava até a casa do Ni, que era o irmão que ensinava a escritura na aldeia. Ele vinha lá e ela falava assim: Ni, ele vinha, o que foi? É hoje que o Senhor vai voltar? O irmão falava: que isso, irmã? E ela vinha todos os dias bater na porta. E ele era jovem. Quando ele chega a um momento de maturidade, Deus ministra o coração dele. Mais vale um coração que me espera todo dia do que um coração que tenta entender tudo, mas nunca está me esperando. A questão não é entender tudo. A questão não é entender a cor, a forma, a pedra preciosa, se significa isso, do alto para baixo, a seta. A questão, isso faz com que eu espere Ele. Isso faz que eu anseie que Ele volte, ou que Ele toque na minha vida. Eu não tenho essa realidade, mas traz ela para mim. Isso faz com que eu queira beber dessa água. Isso move dentro de mim algo que, por mais que eu tenha uma limitação, mas o Senhor está com um desejo no meu coração de querer ir após Ele, então é válido. Senão, é uma teologia humana, é um conhecimento, é algo que não vai conseguir agregar. Então, assim, o propósito, acho que é o último, né? Ah, tá, é o último. Eu tentei colocar dessa forma sequencial, mas assim, o propósito era que a gente, de repente, hoje, por estar sempre tão próximo dos capítulos e versículos, tivesse uma oportunidade de olhar a Escritura, Gênesis e Apocalipse, como uma linha realmente cronológica. E a gente viu ali, como João, a gente colocou antes, isso não está na ordem temporal. Não está na ordem temporal. Então, até assim, Gênesis, Êxodo, Número, mas você pega Levítico o povo está parado, 30 dias no pé do Sinai. Então, eles não caminham, mas eles ficam ali. Deuteronômio é a recordação das leis, certo? Aí Juízes, sim, aí momento histórico está em linha. Mas dentro de Juízes, tem livros acontecendo, tem Ruth. Então, assim, os livros, como nós lemos ali, não estão numa ordem cronológica sequencial. Então, quando a gente lê, é bom que a gente procure entender em que momento está, o que a pessoa, e isso dá para a gente uma ideia assim do todo. E essa ideia do todo dá a certeza no nosso coração que existe um Deus soberano que está controlando todas essas coisas. Todas elas. Amém, irmãos? Eu espero que possa ter ajudado assim os slides assim nesse sentido do todo, né? E se a gente puder guardar esses 3 pontos, então tudo que o Senhor fala, Ele fala para a gente não tropeçar. É muito importante que quando Ele fale, a nossa mente esteja renovada, senão a gente vai ficar triste. O Senhor vai falar coisa, estou indo para o Pai. Era por ficar muito alegre, por ficar triste. Estou falando assim, mas isso tem um contexto na nossa vida. Quantas vezes o Senhor fala coisas que a gente deveria ficar alegre e a gente acaba ficando triste? Jesus está falando da sua morte, mas Pedrão estava tentando confrontar ele desse discurso. Olha só que coisa. E aí olha o que Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque não cogita conforme a mente do meu Pai. Tem uma mente por trás. Eu vim para morrer, eu vim para entregar a minha vida. Eu não vim para fazer milagre, para curar, para multiplicar. Eu estou fazendo isso tudo para que eles possam ouvir a palavra que eu tenho para dar para eles. Porque, como o André bem falou, muitos dizem que é Cristo, mas se vocês não creem pelo meu discurso, pelo menos pelas minhas obras. Olha só, eu estou fazendo as obras para que vocês possam despertar para o discurso, para o que eu estou falando, para que deem atenção. E aí o Senhor, depois dos milagres, fazia o quê? Muito ensinava, ministrava, e era aquilo que ia mudar o quê? Era aquilo que ia mudar o povo. Era aquilo que ia realmente mudar a pessoa, É a palavra de Deus, Então, assim, e por último, como é importante o processo de amadurecimento? Porque se a gente não amadurecer, é como o Senhor falou, eu queria mais, mas vocês não podem suportar. O escritor de Hebreus também fala isso. Eu queria
agora, quando estivesse com vocês, o escritor fala assim, né? Conversar de coisas mais profundas do reino de Deus. Mas eu tenho que de novo falar sobre batismo, arrependimento de obras mortas, ressurreição dos mortos, imposição de mãos. O que ele está querendo dizer naquele capítulo? Pô, quando eu chegasse aqui, já era para a gente estar conversando das coisas do Senhor, do que o Senhor tem, do seu plano eterno, que é o que o Paulo fala em Efésios. E eu estou de novo aqui para a gente falar de ressurreição dos mortos. Então ele fala assim, vocês estão tomando leitinho quando deveriam estar com uma comida a mais. Agora, para hoje, vamos tentar agora fazer uma reflexão. Vamos tentar olhar para a nossa cidade do Rio de Janeiro, se incluindo nela. Olhar para a cristandade como um todo. A gente percebe que a cristandade como um todo quer conhecer o Senhor através da palavra, que quer conhecer mesmo, andar com Ele, ou ela está atrás só de milagre e de resolver os seus problemas? Está atrás de pasto verde. Que é pasto e água tranquila. Por isso que Jesus falou para aquela multidão, vocês me seguem porque eu dei pão para vocês. Mas vocês deveriam vir comigo porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Pô, gente, o que ele está falando para aquela multidão? Eu vou cuidar de vocês, pô. Eu não multipliquei o pão. Eu vou continuar fazendo. Só que vocês estão me seguindo por causa disso. Agora, tinha um grupo ali de discípulos que não diziam o quê? Vai lá para a multidão. Não, Senhor, como? Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Olha a eternidade do lado direito. Só tu. Tu és o caminho, como a gente fez aqui andando, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por meio de mim. Então, existe o filho pródigo, todas as parábolas que ele está falando são questões que podem ser contextualizadas na vida de uma pessoa, mas estão falando a respeito do reino dele. Aqui posso comparar o reino de Deus, para vocês entenderem, vocês pensando. Posso comparar com um homem que colecionava pérolas, que vendo uma pérola de grande valor ali, escondida, ele foi lá, vendeu tudo que tinha, veio e comprou essa pérola. E saiu com grande alegria. Se a gente parar para pensar na nossa vida, e também pensando na cristandade como um todo, a maioria das pessoas está levando o evangelho com tristeza, com luta. É sacrifício. E aí, como é que é servir a Deus, irmão? Estou na luta, estou no vento. O que Jesus quis ensinar? Não é isso. Ele não está falando que eu devo vender as minhas coisas materiais, não é isso. O que ele está deixando claro na parábola é que isso não tem valor nenhum comparado ao que eu achei em Cristo. Paulo falou todas as coisas que eu sei, todo conhecimento, e ele era fariseu, hebreu de hebreu, meu irmão. O cara tinha um conhecimento monstro mesmo do Torá, dos profetas. Ele falou, peguei todas essas coisas e coloquei como esterco para obter a sublimidade do conhecimento de Cristo. O cara achou. Hebreus 12, Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó para seguir no deserto a prova de Cristo. Pô, o cara achou. 40 dias, 40 noites, esse filho de junto. Ele teve a ousadia de falar, eu quero ver a tua face. Aí Deus falou, tudo bem, mas fica ali atrás da pedra, eu vou passar. E ele... Olha só, gente. Então tinha alguém interessado em conhecer a Deus. Então, quando Deus falou que não iria mais, olha só que coisa linda, irmão. Você está andando, ele é um homem também, né? Então ele era o homem mais manso da terra. Ele era um assassino, ele matou o cara só no golpe, na força. Deus fez ele o homem mais manso da terra. Olha a transformação, olha o que Deus vai fazendo. Foi assim, foi na mágica, alguém botou a mão na cabeça dele e orou e fez? Não. 40 anos cuidando das ovelhinhas ali, casado com Zico. Só Deus esvaziando, só. É um processo. A ansiedade, o ímpeto, a força, a ira ao falar, o Espírito vai trabalhando. Daqui a pouco o homem é o mais manso da terra, entendeu? Querendo todo mundo bater nele. É Corá, é revolta de Corá, é fulano, é Miriam, é não sei quem. E o cara está lá, Deus. É um processo. Mas imagina só o dia que ele ficou irritado por toda aquela questão e bateu na rocha. E Deus tinha falado apenas para que ele concedesse água ao povo. Deus não estava nada com o povo naquele momento. E aí Deus falou com ele, por causa dessa situação, você não santificou o meu nome, eu vou santificar o meu nome. Então você não vai entrar na terra, eu deixei. Você só vai ver. Vou levar você ali
na planície do Jordão, você vai contemplar de longe, mas não vai entrar. Agora, olha que coisa interessante. Se ele tivesse com Deus, Rafa, se ele estivesse andando com Deus hoje, como a cristandade, por causa de terra prometida, ele ia falar: Deus, como é que ele reagiria? Eu vou tentar simular. Pô, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira, abri mão de tudo, meu irmão. Larguei tudo, tinha se chamado filho da filha de Faraó. Fui pro deserto. Meu irmão, tu me chamou, comissionou. Eu vim aqui, tu me usou, milagre, abriu o mar, não sei o que, eu estou levando esse povo 40 anos, meu irmão, aqui nas costas, nego murmurando no meu ouvido de tudo que é lado, meu irmão. Eu só intercedendo, não rebenta esse povo, cuide, agora eu não vou entrar? Se ele reagisse dessa forma, ele ia externar que o coração dele estava na terra. Agora, olha o que ele diz para Josué, nos últimos capítulos, na planície de Moabe. Josué, conversei com o Senhor, nosso Deus. Ele me falou novamente para não tocar nesse assunto. Você vai atravessar com o povo, ele vai te honrar, vai ser contigo como foi comigo, e eu vou continuá-lo em seu nome. Olha o que ele está externalizando. Deus, nunca andei com o Senhor por causa de terra, nunca te servi por causa de cacho de uva, por causa de leite e mel, nunca quis casa. Entendi que a minha promessa não é essa, que a minha pátria não é daqui. De bom grado te servir até aqui, e agora recolha o teu servo conforme o teu propósito, porque tudo fiz para a tua glória. Me perdoa pelos meus erros, e obrigado por neles expressar a tua graça e a tua misericórdia. Tu és Deus, não dou um passo se o Senhor não for frente comigo. Olha o que está por trás, olha o que está no coração. Foi direto isso. Foi para a terra prometida. Ele foi para uma outra terra. Aí você fala assim, poxa, Deus, né? Ele não entrou. Se você parar para pensar, olha só, ele está em Hebreus 12 da fé, que foi para uma terra, para uma pátria que é celestial, porque essa promessa não tinha valor, no sentido, o coração dele estava no Senhor. Mas se tu parar para pensar também, Deus é tão lindo, que quando Jesus sobe no monte e é transfigurado, e ele está com João, Tiago e Pedro, ele está conversando com quem? Moisés e Elias. E onde Moisés está pisando? Na terra. Não está? Tá ou não está? Ele está conversando com o Filho de Deus a respeito da sua morte. Cara, esse Deus, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, ele controla tudo, de tudo mesmo, do início ao fim, não tem nada que possa fugir o controle dele. Se eu estou aqui, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou aqui, eu retaguardo aqui, eu não durmo, eu não estou esquenejo, eu guardo você. Se você vigiar, mas se não tiver, tu está vigiando em vão. Você vai lá, trabalha, mas se eu também não te alimentar, olha, eu vou te alimentar quando tu dorme também. Todas essas questões levam a gente a entrar num descanso que o livro de Hebreus diz que aquele povo não entrou. Então, me analisando a minha vida cristã, analisando todos os meus irmãos, tentando assim ver o contexto que eu vivo hoje, nós ainda não estamos no descanso do Senhor. Nós estamos cheios de ansiedade, nós estamos nos debatendo, nós estamos ansiosos até o fio do cabelo, nós estamos preocupados até a unha. Nós queremos de Deus todas as garantias para que tudo dê certo. Eu quero que Deus me dê garantia, que meu filho não vai se desviar, que minha mulher não vai me largar, que vai ser uma bênção, que Deus vai fazer um ministério. Eu quero tudo. É isso. Se eu resumir minhas orações, cara, é a oração de Jacó. Deus, se tu me guardar a minha entrada, se tu guardar a minha saída, se tu me proteger do mal, se o Senhor me alimentar, se o Senhor me der roupa, se não, eu vou dar o dízimo. É isso que a gente vive hoje. Eu quero chegar aqui e dar o dízimo uma vez por mês. E ter toda a garantia. Só que isso é a sombra. Vamos para a realidade. O que diz a realidade? Que eu sou dele. Que eu amo ele porque ele me amou primeiro. Que ninguém penetrou nos juízos do nosso Senhor. Quem pode dar alguma coisa para ele para depois receber? Paulo falou, ninguém. Quem pode me separar do amor que está em Cristo Jesus? Nada. Criatura, fome, nudez, nenhuma circunstância, nada. Quem guarda, quem cuida, quem supre as minhas necessidades todas em Cristo Jesus, quem me ensina a viver em toda e qualquer realidade, quem me faz descansar, quem fortalece meu homem interior,
tudo, é Ele que faz. Eu só tenho que me render. Eu estou reclamando o tempo todo. Está difícil, é difícil ser crente, é uma luta, se levantar uma coisa no meu trabalho. Eu só quero enumerar as coisas que dá problema, cara. Como é que eu vou ter uma vida cristã? Se na verdade eu deveria estar olhando para o que Deus fez, para o que Ele prometeu, que Ele vai fazer, e que o nome dele vai ser glorificado por toda a eternidade. Se o dia foi bom, glória a Deus. Se o dia foi ruim, glória a Deus. Se eu estou na pastagem verdejante, glória a Deus. Se eu estou no vale da sombra da morte, glória a Deus. Eu não estou andando mais segundo o meu dia. Eu não vou usar o meu dia para dizer se eu estou bem ou não. Eu não vou dar um testemunho porque eu perdi ou ganhei. Olha só como é que tudo muda. Eu não vou fazer isso. Eu não devo fazer isso. Porque Deus deu tudo, Paulo falou, por amor a mim. Não foi que ele falou? Se Ele deu o seu único filho, também não nos dará todas as demais coisas? Então, por que na minha vida prática eu esqueço tudo isso, tudo, e fico assim com Deus? Deus, pô, abençoa, Senhor, toma conta disso. Senhor, bota isso em tuas mãos, leva isso. Por que as minhas orações ainda são assim? Por que as minhas orações se aproximam como de Jacó? Porque talvez eu esteja no início da minha caminhada. Porque talvez eu precise ainda trabalhar 20 anos para lá. Porque talvez eu esteja no meio de um processo onde esse processo de amor Deus vai me tratar muito. Para que depois que eu sair desse processo, meu único desejo seja lutar com Deus para Ele mudar a minha vida. Jacó. Seja para Ele me fazer mão, para eu poder andar direito. Depois de 4 mulheres, 11 filhos, rico. Ele não parou, diz que ele notou que à noite ele compreendeu. Quando você vê ele profetizando a respeito dos seus 12 filhos, você percebe a clareza. Cara, ele profetizou a respeito de Dan em Apocalipse. Estou falando de Jacó, cara. Olha a linha ali que o cara viveu. Isso veio o quê? Quebrantamento. O vaso está fechado e o perfume está dentro. O que é necessário fazer? Quebrar. O que Deus faz com a nossa vida? Como a gente falou, o Espírito Santo já está em nós, não tá? Como os outros vão saber? Quando o Senhor começa um processo de quebrantamento na nossa vida. Pedrão, tu vai me negar 3 vezes, rapaz. Tu vai dizer que nem me conhece. Tudo que a gente andou, a glória que tu viu lá quando transfigurou, o demônio fugindo, aquela mulher que você ficou, você vai dizer que nunca me viu. Que isso? Eu vou até a morte contigo. Primeiro cenário. Primeiro estado. O que aconteceu? A Escritura diz quando a mulher falou assim, mas você fala com Deus? Eu falei assim, eu nunca vi esse homem. Ele fala isso, está escrito. Eu nunca vi esse homem, eu não sei nem do que você está falando. Você já parou para pensar nisso, né? Ele dormiu junto, ele almoçou junto, cara. Ele tomou café da manhã junto, ele pescou junto, ele andou junto, ele andou sobre a água, cara. Ele abraçou. Aí Jesus falou assim, Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Volta de novo àquela questão que ele está falando dos irmãos. O que uma pessoa convertida faz? Ela ajuda os irmãos. Ela não quer fazer uma coisa para Deus. Ela não quer ser especial. Ela não quer ser diferente. Ela não quer ser aquela que compõe um louvor que todo mundo vai babar porque ela é de Deus. Ela não é aquele cara que vai ter uma pregação, pregação revelada, chega, vamos fazer o CD. Ele não quer saber disso. Ele quer cuidar dos irmãos. Depois de um processo onde ele foi quebrantado, onde Deus mostrou para ele que ele é capaz, que ele é cara de pau de fazer tudo isso, mesmo depois de ter experimentado tanta coisa, o que sobra para ele? E foi o que ele fez. Depois, se você reparar, com todos os tropeços que o André estava compartilhando conosco, mas foi o que ele fez. Então, imagina se tivéssemos muito convertidos e poucos crentes. Tenta olhar essa realidade. Agora vamos para Atos. E tudo os que eles tinham era em comum, ninguém tinha necessitado, não havia necessitado entre eles, existia só uma alma, um temor no coração. Olha as características, são de pessoas definitivamente convertidas.
E os líderes, irmãos, você pega Pedro, Tiago, Paulo, não tinha ninguém andando de carruagem. Não tinha ninguém usando aquele dinheiro para ter uma vida diferente. Pelo contrário, assim, ó, deixa o diácono tomar conta disso, porque não queremos abrir mão da palavra da oração. Fizeram coluna da igreja, precisavam cuidar. Pelo contrário, que sobrou na espada que ele fez chicote por você. Paulo falou a nós, apóstolos, parece que ele colocou como último, como esterco do mundo. Ele considera a gente como nada. O cara passava a noite dizendo em Efésios: eu me ponho de joelhos diante de toda a família do Pai e tomo em oração para que vocês conheçam de fato, para que Deus fortaleça o homem interior de vocês e que Cristo possa ser enraizado no coração de vocês e vocês conheçam o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor dele e viva toda a plenitude. O cara está sentindo a dor, meu, está sentindo o peso. O que ele faz quando chega em Éfeso? Ele monta a cabanazinha, ele trabalha com artesanato, bota ali esse negocinho dele, mas para vender. É isso que ele sustentava. Ele fala isso, que ele não queria fazer como outros que ficavam, tornavam a palavra de Deus como mercadoria, disse Paulo. Não, eu não quero vender. Eu não quero sentar na mesa do rei. Se eu sentar na mesa do rei, eu estou vendido. Você não vê Elias almoçando com a cara de jeito nenhum, não importa que ele é rei de Israel. O profeta sentando na mesa do rei vendeu. Vai profetizar o quê? O que o outro quer. Ele falou, não quero seguir. Então assim, pensando nessa reflexão, talvez isso nos remeta a uma compreensão assim, mais ampla. Certamente, irmão, Deus vai cuidar, nos ajudar a cuidar e vai também nos trabalhar, seja o casamento, seja a questão dos filhos, seja a questão da congregação. Mas o que Ele manda fazer? Ele manda a gente amar Ele, não manda a gente colocar Ele em primeiro lugar, como algumas pessoas dizem. O reino dele busca em primeiro lugar, mas Ele não em primeiro lugar. Ele é único. Às vezes a gente fala assim, já vi muita gente fala assim, não, porque Deus é primeiro, minha família é segundo, meu ministério é terceiro. Isso não existe, a Escritura não fala isso. Deus é único. Eu só tenho uma família por causa de Deus. Eu só respiro por causa de Deus. Se não tiver Deus, eu nem respiro, então não tem valor nenhum, nada. As outras coisas só começam a ter valor por causa dele, estão nele. Não vem numa sequência. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é único. Aí dentro dessa unicidade, dentro desse único que Ele é, olha só, Ele nos dá uma família. Para que nós possamos aprender dele e com Ele. Ele nos dá um serviço. Para que possamos ser cooperadores dele. Mas é Ele. Essa ideia da sequência arrebenta muita gente. Por isso ele pediu Isaac. E aí? Era dele. Era dele. Mas olha, a gente vê também em Abraão uma questão. Abraão foi o primeiro homem a crer na ressurreição dos mortos. Lê o texto com calma de Gênesis, está descrito claramente. Quem é Abraão? O pai. Por isso que Paulo diz em Gálatas o quê? Deus pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão. Deus pegou o evangelho a Abraão? Como pré-anunciou o evangelho a Abraão? Como? Quem era Abraão? O pai. Quem era Isaac? O filho. Quem estava carregando a madeira? Quero ler. Olha a figura que você gosta. Isaac. Quem eram os servos de Abraão que vieram até o pé do monte? Os discípulos. Mas eles não ficaram aqui na realidade, no monte, não prosseguiram, eles pararam. Eles não foram mais. Depois do suor de sangue, não, ficou todo mundo, foi só o filho e o pai. Olha aqui na figura. Quem subiu só? Abraão e Isaac. O que ele falou? Fique aqui, porque iremos oferecer holocaustos ao Senhor e voltaremos. É assim que o texto está. Então ele já tinha certeza que ele iria sacrificar Isaac, mas que Deus iria ressuscitar. Ele foi o primeiro a crer na ressurreição dos mortos. E o Monte Moriá também era uma figura, anos depois, hoje o Davi vai colocar lá o altar. É coincidência? Não é! Aonde o Filho de Deus não tem coincidência com Deus. Não existe coincidência. É tudo debaixo do seu querer e da sua vontade. Então, mais uma vez, existe uma figura aqui que está revelando aquela realidade. Né? E aí ele chega, ele levanta, sacrificar. No coração dele, Isaac estava morto. Isaac morreu aquele dia.
coração ia levantar. Porque senão ele ia ficar assim, pô, caramba. A Escritura não fala isso. Fala que ele levantou e quando ia sacrificar, bradou uma voz do céu e disse, não toque no menino. Vamos voltar igual a gente falou de Moisés? Porque bem sei que tu me amas acima de todas as coisas e não me negaste nem o teu único filho. Está pré-anunciando o Evangelho de Abraão? Tá. Deus falou assim, ó, a minha história eu estou contando atrás da sua vida, para que lá na frente eles entendam, mas no meu caso, quando eu enviar meu filho, não vai ter ninguém. Ele vai morrer mesmo. E quando Deus chegou a Abraão, ele falou, o teu único filho, porque ele tinha outro filho. Tinha, aquele para Deus não. Aquele para Deus não existia. Era aquele ali que estava no coração dele. Aquele ali. Filho da promessa. E ele, olha que coisa linda. Então o cutelo era a lei, não tem como. A lei voltou ao pecado, como diz Romanos 7, não tem jeito. Tinha a lenha e tinha um sacrifício. Ali foi a primeira vez na Escritura que Deus é mencionado como Yahvé Jireh, ou seja, o Deus que provê. Olha como as pessoas têm tudo. Aí as pessoas pegam e falam assim, Jeová Jireh é o Deus da providência e tal, ele vai me dar comida, me dar isso, tá bom, ele vai dar sim, a gente viu aqui que ele deu como. Mas o texto original diz isso? Não. O texto original diz que ele poupou a nossa vida e não poupou o filho dele. Que ele teve providência para a gente naquela cruz. Qualquer providência de qualquer filho de Deus veio da cruz do Calvário. É o hino antigo. Na cruz, aquela obra é a nossa herança. Recebemos aquela herança. Tudo o que a gente precisa. Deus preencheu através da entrega do seu filho. Então a gente ora assim hoje, Deus me dá mais paciência. É normal a gente orar assim, mas Deus não vai me dar mais paciência. Deus me deu o filho dele. Não falamos que o Espírito está habitando em nós? Ele vai fazer uma obra para gerar um fruto. Mas ele já deu. Ele não vai dar dessa aspecto. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá disso. Não, não. Eu te dei Cristo. Eu te dei tudo que eu tinha. Eu te dei o meu único filho precioso. Que era um filho amado. Em que estava toda a eternidade comigo. Lembra da eternidade no anterior? Eu dei ele. Você está chorando porque você não conseguiu resolver um probleminha assim desse tamanho. Já deu um pedido. Já começou a ficar chateado. Já deu um chute na pedra. Já do... Você falar comigo? Eu estou me vendo nessa situação. Às vezes eu fico falando, mas fico pensando, na minha situação, me dá um constrangimento. Eu falo assim, pô Deus, eu não tenho esse direito. Eu consigo ser mais ingrato que o meu filho. Tem que tomar cuidado até na hora de pedir, né? A gente está sempre pedindo em primeira pessoa, tu falou em dar-me paciência, às vezes Deus dá um monte de problemas para aprender a ter paciência, né? Me dê paciência, toma problema então. Me dê paciência, toma problema, tu vai aprendendo a ter paciência. A minha mãe sempre falou uma coisa assim, pede pede sabendo que você vai receber aquilo que você pediu. Tipo, no caso de paciência e tal. Não, isso é verdade. O Adriano, não sei se o Mateus lembra, é um irmão muito amado, e também, igual o Leandro, assim, está no apacentamento dos irmãos, e eu lembro que ele conta a história do pai dele, que era um senhor simples, mas de muita fé, só para terminar. E ele um dia falou assim, pai, garoto novo, né? Falou assim, eu quero que Deus me dê toda a unção que está sobre a sua vida. Para mim, falou. Aí o pai dele, já um senhor de idade, tal, falou assim, você não sabe o que você está me pedindo, mas eu sei o que eu estou te dando. E botou a mão na cabeça dele e orou, Senhor, faça conforme meu filho pediu. E ele saiu todo feliz dali. Uma semana depois, Adriano liga lá para a congregação e fala assim, cadê meu pai? Teu pai? Teu pai não está aqui não soube não? Ele foi com os irmãos para Goiás lá, foi fazer missão. Aí ele desesperado, pai, tu foi embora, não me falou nada, pô. Caraca, e os irmãos e a igreja? Ele falou assim, você não entendeu? Tudo que eu tenho, eu te dei. Eu não tenho como fazer mais isso. Agora eu vou servir o Senhor, eu vou ajudar outros irmãos a evangelizar iguais, eu não posso fazer mais nada. Tudo que estava sobre a minha vida está sobre você, meu filho, bom trabalho. Eu conheço esse irmão, não é história da história da história. Então é isso que você falou, a gente tomar cuidado com essa história, que às vezes em momentos de alegria, de unção,
de adoração. Senhor, eu quero a unção de Elias, eu quero a dobrada, eu quero isso, essas coisas que às vezes vem, que é igual o meu filho pedindo, eu quero um Camaro, entendeu? Não sabe nem levar o carrinho de mão. Eu gosto desse carro. Às vezes sou eu, cara. Senhor, abre o entendimento. Senhor, não abre mais nada. Não faz mais nada que não seja a tua vontade. Que não for que o Senhor designou, que o Senhor falou. Não faz, porque eu não vou poder suportar. Amém.